Meu nome é Ana Clara, tenho 12 anos e a gente, jovem, quer saber mais sobre o que é o espiritismo.net. Ok, Ana Clara, né? Ana Clara, novinha. Para você ter ideia, 12 anos, mas o Espiritismo.net já existe há 20. Olha que legal. É um trabalho de divulgação da doutrina espírita através da internet, que tem uma série de serviços. Então, a gente faz atendimento fraterno pela internet, responde dúvidas dos usuários sobre a doutrina espírita, temos estudos interativos para as diversas faixas etárias, inclusive para a sua faixa etária, que quem coordena é a nossa amiga Miriam, que está aqui nos bastidores, né? Temos também notícias da atualidade comentadas sob o ponto de vista da doutrina. Tem uma web rádio também, tem uma programação variada, com músicas espíritas, com palestras, estudos, né? Ou seja, é levar a doutrina enquanto conhecimento, né? Enquanto esclarecimento e também enquanto consolo, por conta do atendimento fraterno. Também existe um momento de vibração para a gente poder fazer as nossas preces, tanto por nós quanto por aqueles quem nós gostamos, enfim. É uma série de atividades, né? Que eu falei algumas, mas tem outras mais. E quem teve essa ideia de construir esse site? Olha, na época, isso há 20 anos atrás, a gente nem começou com o site propriamente. Existia um serviço de bate-papo, um chat, que era chamado de MIRC, né? Na realidade, IRC, que era Internet Relay Chat. E tinha um programa que era o MIRC, onde você se conectava com o mundo todo e tinha salas de bate-papo sobre todos os assuntos. E aí, um companheiro nosso aqui do Rio de Janeiro, na ocasião a gente não se conhecia, ele viu uma sala aberta com o nome Espiritismo. Ele era novo, ele tinha 18 anos, e falou, vou ver o que é isso. E quando ele foi ver, o camarada explicou que ele abriu a sala para poder fazer debates sobre temas espíritas e tal. Explicou tudo direitinho para ele. Depois o cara sumiu, nunca mais apareceu, e aí ele levou adiante o trabalho. Aí foi juntando gente, as pessoas foram chegando, eu também, e a gente foi começando aquele bate-papo. Aí depois é que se ampliou, começou o site e começou a ter um monte de outros serviços. E como é que os jovens reagiram a isso? Olha, tem histórias muito interessantes. Uma das reações do próprio companheiro que começou esse trabalho ao descobrir essa sala aberta, ele era bem novo e ele achou que bom, a gente vai poder ter um espaço aberto para troca de informações, para perguntar sobre doutrina espírita, e isso aconteceu muito, como ainda acontece, mas no início era muito comum. Por quê? Porque tinham assuntos que eram meio tabus, né? Na sociedade como um todo e na doutrina espírita também. Então eu me lembro que ele, numa ocasião, foi até engraçado isso, porque foi convidado um palestrante. A gente tinha no início o que nós chamávamos de palestras virtuais. Era só digitado, ainda era uma época que não tinha muito a internet, você não tinha muita facilidade de áudio e vídeo, então nem pensar. Então a maioria das coisas era só texto. Então era uma palestra por texto, onde a gente convidava um palestrante conhecido, escolhia um tema, ele falava alguns minutinhos só, né, sobre o tema e abria para perguntas e respostas. Então foi falar sobre homossexualidade. E aí o nosso amigo que se empolgou falou, eu vou entrar numa sala que fala sobre homossexualidade, onde tem os homossexuais trocam informação, vou convidar para ir saber o que a doutrina espírita pensa disso. E foi uma das palestras que mais teve gente. E gente que falou, puxa, que legal ter um espaço para poder debater esse assunto sem preconceito, né? Então isso foi muito bom. E duas outras informações sobre questões de jovens. Um jovem espírita, que na ocasião ele tinha uns 15, 16 anos, e ele deu o testemunho dele assim, dizendo, poxa, tem tanta sala aqui nesse MIRC sobre variados assuntos e que se fala tanta bobagem, a sala espírita é a única que é séria e eu gosto de estar aqui para assuntos sérios. E uma outra informação
é que teve uma menina que acompanhava muito os estudos. E a gente veio a saber que ela tinha 14 anos, mas os pais eram evangélicos e não deixavam ela ir ao centro. Ela gostava de espiritismo. Aí ela falou, a única forma que eu tenho para acompanhar então o estudo espírita é pela internet. Aí olha só também o alerta para todo mundo, atentos pais, porque ela dizia, por que aqui na internet meus pais não sabem o que eu estou fazendo? Então eu posso estudar espiritismo e ninguém vai me impedir de ter esse acesso. Muito obrigada pela sua presença aqui e a gente se encontra. Com certeza. E na internet, hein? Tia Miriam tá esperando para o estudo, tá? Lá que ela faz com muito carinho junto com os outros companheiros para a faixa etária das crianças, dos jovens, e está precisando de jovem e criança para poder ampliar aquele trabalho e dar uma força lá para ela, tá bom? Tá bom, então. Obrigada.